Evangelho de Mateus, capítulo 19. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. O tema hoje é o casamento e a lei do divórcio. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa noite mais uma vez, a pedir ao Senhor da tua graça, da tua direção e do teu favor, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui fortalecidos nessa noite, cheios da tua presença, movidos pela tua palavra, e nenhum de nós, Senhor meu Deus, venha sair daqui da mesma maneira como entramos. Pai amado, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós nessa noite, individualmente e também coletivamente. Nos traz entendimento como igreja, como corpo de Cristo, como povo do Senhor. Pai amado, tira a dureza do coração, tira tudo aquilo que queira nos impedir de ouvir essa palavra e crer, e buscar viver então aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e em nome de Jesus repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui seguindo aí com o ministério de Jesus. Nós vimos Jesus já passando por vários lugares, e a última região que ele estava, chegamos aí até o capítulo 18, por alguns capítulos aqui nós vimos Jesus na região da Galileia. Mais precisamente em Cafarnaum, nós já falamos aqui, Jesus esteve bem presente ao longo do seu ministério, ali na região de Cafarnaum. Mas agora nós vemos Jesus voltando ao território da Judéia. O texto nos diz no outro lado do Jordão, né? Então Jesus atravessou o Rio Jordão. O pessoal que está acompanhando aí Josué, né? Jesus é esse mesmo Jordão. Jesus atravessa o Jordão agora e ele vai para a região chamada aqui nesse momento da história de região da Judéia. Mais uma vez, onde quer que Jesus fosse, as pessoas sempre estavam ali procurando em grande número. O texto nos diz que estava ali atrás dele
multidões o estavam ali seguindo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, essa mesma história aqui é descrita sob a perspectiva do outro evangelista. Lá, Marcos nos diz que Jesus estava ali a ensinar segundo o que era o seu costume. Onde Jesus chegava, ele aproveitava as oportunidades, então, para poder ensinar. Ele tinha prazer em ensinar. Isso dirigia, então, o seu ministério, o seu ensino, aquilo que ele falava às pessoas. Jesus aproveitava toda e qualquer circunstância para ensinar as pessoas a sua palavra, para ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. Nós podemos, então, perceber que o fato de que Jesus aproveita as oportunidades para ensinar novamente e que várias vezes passou por regiões e voltou a essas mesmas regiões e tornava a ensinar essas pessoas, nós vemos, então, que mesmo aqueles que foram ensinados, meus irmãos, uma vez, têm a necessidade de serem ensinados outras vezes, novamente e constantemente. O ensino da palavra de Deus deve ser algo constante na nossa vida. Nós precisamos nos fortalecer no ensino da palavra de Deus, crescer com aqueles que nos ensinam, nos dispor a ensinar aqueles que necessitam, porque essa é uma necessidade constante na vida de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Mas, aqui no Evangelho de Mateus, Mateus descreve no versículo 2 que as multidões o seguiam e Jesus curava ali também as pessoas. Essa era uma outra faceta do ministério de Jesus. Jesus curava as pessoas. Jesus cumpria ali então o seu ministério ensinando, mas Jesus também levava refrigério àqueles que necessitavam. Aqueles que o seguiam e, sabendo do seu grande poder, queriam milagre, queriam uma cura, queriam uma restauração, queriam refrigério por conta das dores. Jesus então concedia a eles também. E é nessa situação aqui, na região da Judéia, que Jesus está a ensinar, está a curar, uma grande multidão ali está ao seu redor. E é dentro dessa circunstância que o texto agora nos diz no versículo 3, que alguns fariseus se aproximam de Jesus para colocá-lo à prova. E aqui nós temos o primeiro ponto aqui dessa noite, que é o caso proposto pelos fariseus. Os fariseus levaram, então, uma questão a Jesus, diante de toda aquela multidão, diante de todas aquelas pessoas que estavam ali se deleitando com os ensinos e com as curas de Jesus. Porque os fariseus, meus irmãos, estavam sempre dispostos a procurar uma forma de apanhar Jesus em contradições. Nós já vimos aqui, até o versículo de número 18, várias questões onde os fariseus tentavam ali apanhar Jesus, colocá-lo como um herege, colocá-lo diante de contradição, diante das pessoas, diante da religião, diante do próprio governo romano. E é aqui mais uma oportunidade que eles encontram para tentar pegar Jesus. E eles propõem então um questionamento agora sobre o divórcio. E a pergunta está aí bem expressa no versículo 3. Lhe perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Bom, meus irmãos, essa seria uma boa pergunta. Se esses homens tivessem, de fato, a humildade que Jesus acabou de pregar alguns capítulos atrás. Se esses homens estivessem ali com o coração aberto, como quem queria aprender de fato, como quem se apresentava diante dele de uma maneira humilde, querendo compreender as palavras desse mestre de Nazaré, seria uma boa pergunta, seria uma ótima pergunta. Mas o coração pecador desses homens, na verdade, revela que o que eles querem mais uma vez é contrapor Jesus à lei. Contrapor Jesus à lei de Moisés, aquilo que a religião trazia ali como norte, como direção, eles querem apanhar Jesus em falta.
Os fariseus esperavam que Jesus perdesse de alguma forma o afeto daquelas pessoas que estavam ali, satisfeitas ou se satisfazendo com a sua presença. Queriam eles aproveitar a multidão e fazer com que aquelas pessoas se voltassem contra Jesus. E por isso pegaram justamente aqui uma questão muito delicada. Tão delicada que é delicada até os nossos tempos atuais. Nunca deixou de ser delicada a questão do divórcio. Então eles queriam pegar Jesus ali e colocar Jesus contra aquelas pessoas. Por quê? Porque se Jesus dissesse que os divórcios não eram legais, eles colocariam Jesus como inimigo da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés dava uma margem para o divórcio, uma grande margem para o divórcio. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo de número 24. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vai ficar mais fácil. Deuteronômio 24, verso de número 1. Acharam? Vou ler. Diz assim, ó. Se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então é exatamente em cima dessa questão que os fariseus estão agora tentando provar Jesus. Ora, os escritos que eles tinham em mãos continham ali uma orientação de que era possível que um homem concedesse carta de divórcio a uma mulher, simplesmente, entendiam eles, porque encontravam nela ali algo reprovável. E isso tomou diante deles uma generalização. Quaisquer motivos eram motivos suficientes para que homens estivessem repudiando, é a outra expressão, repudiando as suas mulheres. Pode voltar lá no texto de Mateus. Então eles queriam pegar Jesus como alguém contrário à lei, porque o entendimento é a lei permite o divórcio. Outros autores apontam que aqui há uma outra questão, ou um agravante nessa questão. Jesus está aqui, o texto diz, na região da Judéia. Mais especificamente, é bem provável que na região chamada Pérea. E essa região, meus irmãos, é justamente a região que era dominada por Herodes. Você lembra de Herodes? Nós falamos, Herodes mandou decapitar João Batista, porque João Batista pregava de uma maneira muito incisiva contra os pecados, inclusive os pecados de Herodes. Por conta disso, encontrou-se ali uma forma de que João Batista fosse levado à morte. Nós já vimos isso. O que eles pensavam? Ora, João Batista apontava para Jesus. Jesus está agora aqui nesse território, é provável que Jesus, sendo questionado acerca do divórcio, pregue também de uma maneira muito incisiva contra isso, tal qual João Batista, que tinha aquela pregação firme, forte. Então pensavam eles, se nós colocarmos Jesus com essa questão, ele vai se colocar como João Batista de uma maneira bem forte, e é provável que isso chegue aos ouvidos de Herodes. Então eles estavam tramando, buscando toda forma de pegar Jesus. Nem que para isso tivessem que jogar Jesus contra Roma. Então há autores que apontam isso por conta dessa região. Meus irmãos, independente de quais eram aqui os motivos exatos, certo é
que nós sabemos que, de uma maneira geral, é isso que está acontecendo. Querem pegar Jesus. Querem voltar Jesus contra o povo. Até se Jesus se mostrasse a favor do divórcio, eles teriam um argumento, que seria dizer, tá vendo? Esse Jesus aí que prega tanto amor, que está querendo aí curar as pessoas, que as pessoas vão atrás dele buscando refrigério, tá aí, se mostrou como alguém que é a favor do divórcio. Ele não é tão bonzinho assim. Então, meus irmãos, tudo estava ali armado para que Jesus fosse pego de uma vez por todas. Mas qual foi a resposta de Jesus? Nós encontramos aqui, a partir do versículo 4. E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Bom, a resposta de Jesus aos fariseus revela que, primeira coisa, antes de tratarmos do divórcio, nós precisamos entender o que as Escrituras afirmam sobre casamento. Meus irmãos, eu tenho 9 anos de ministério. E uma coisa que é triste no meio da igreja é que há inúmeros casais casados, da igreja de uma forma geral, que não compreendem plenamente, biblicamente, o propósito do casamento. Isso é uma infelicidade no meio da igreja. Muitos não buscam a compreensão daquilo que é o casamento por meios bíblicos. Pastor, como você sabe disso? Porque quando, no popular, o bicho pega, é que as coisas se revelam. É que se mostra que muitos não tinham uma compreensão bíblica. Por isso, muitos encontram o divórcio como uma saída. Por isso, muitos entram em crise, não sabem para onde ir, como resolver. Não sabem sequer a quem recorrer. A verdade é, meus irmãos, que muitos casais no meio da igreja estão sendo dirigidos por outros pensamentos. Querem resolver as questões por outras formas. Não sabem sequer, muitas vezes, identificar qual o real problema no seu casamento para que possa recorrer biblicamente à instrução adequada. Então, isso é um grande problema. E Jesus nos mostra claramente isso aqui. Porque, perguntado acerca do divórcio, Jesus recorre a explicar sobre o casamento, antes de falar de uma maneira mais direta acerca do divórcio. Os seus argumentos aqui apontam para a seguinte questão. Em resumo, e já já a gente vai detalhar isso aqui. Se estão homem e mulher, pela vontade de Deus, ligados, juntos, na mais íntima união que é o casamento, eles não devem ter a sua união desfeita por qualquer coisa. É algo importante demais. É algo que foi unido por Deus. E se foi unido por Deus, não deve isso ser desfeito por qualquer coisa. Lembra a pergunta dos fariseus? É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? A resposta de Jesus vai justamente no caminho que aponta para o casamento é importante demais aos olhos de Deus para se desfazer por qualquer motivo. E como Jesus mostra isso de uma maneira mais detalhada? Há 3 pontos aqui importantes. Primeiro, a questão da criação. Versículo 4, ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Bom, o Senhor criou Adão e Eva. E agora Jesus aponta aqui para o próprio conhecimento que eles tinham. Eles tinham conhecimento disso. Por isso Jesus fala: Vocês não leram que... Jesus está falando com os fariseus.
com homens que eram dados à lei. Não eram homens ingênuos em relação à lei. Por isso, Jesus vai tratar com eles em relação ao que eles conheciam da própria lei. Aqui tem algo muito interessante, nos abre um parêntese aqui. Há, meus irmãos, uma vantagem em tratar com pessoas que conhecem as Escrituras. Há uma vantagem não no sentido de que você vai ganhar no argumento, mas no sentido de que você vai tratar dentro de um campo específico. Eu explico isso para você. Se você vai tratar com um casal cristão, um casal de pessoas que servem a Deus, que fazem parte da igreja, fazem parte do corpo, e aí você vai tratar com eles, você pode ir recorrer à Bíblia diretamente. Deve fazer isso, não pode ser diferente. Só que você não precisa correr para outros lugares. Você não precisa ir para outros rumos. Ou essas pessoas se dobram à palavra de Deus, ou não há o que se fazer. Eu já tive oportunidade de dizer assim para casal, ó, eu só tenho a Bíblia. E a única coisa que eu posso fazer por vocês é mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Se vocês quiserem, está aqui. Se vocês não quiserem, eu não tenho que fazer. Vocês vão procurar terapia, vocês vão procurar coach, vocês vão procurar outras coisas. Mas o que eu tenho para vocês é a Bíblia. Porque não tem outro rumo. Se um cristão não se dobra à palavra de Deus, ele vai se dobrar aqui. Então Jesus fala, vocês não têm lido? Quando a gente precisa, por exemplo, e aqui vem um alerta àqueles que estão em busca, ou que estão conhecendo, ou que vão vir a casar com alguém que não é cristão. Na hora de tratar as questões do casamento, outras questões da sua vida, vai ser muito difícil conseguir tratar com alguém que não é temente a Deus. Gente, vocês não sabem o quanto é ruim um pastor precisar aconselhar um casal que um é cristão e o outro não é. Porque um aqui parece que os olhos começam a brilhar, dizendo assim, agora eu estou entendendo a palavra, o outro está em outro lugar qualquer. E muitas vezes não aceita. Muitas vezes despreza o conhecimento bíblico até. Digo isso porque, para muitos, isso acabou sendo o necessário, porque se encontraram e casaram, se uniram, quando os dois não conheciam a Deus. Um se converte, o outro não, e aí fica agora esse dilema. E pergunte para qualquer pessoa que vive nessa condição, que vai dizer para você o quanto é difícil conseguir uma orientação que sirva para os dois, por conta desse que não quer se dobrar. Então, aqueles que ainda não têm essa pessoa com quem se casar, não entra errado. Não faz essa bobagem de começar um relacionamento com alguém que não serve a Deus. Porque de 1 em 1 milhão dá certo. Mas às vezes você quer fazer a exceção virar regra. Tá vendo? Fulano de tal, deu certo. O marido se converteu e tá tudo bem. É muito difícil, gente. Pode até acontecer, mas você vai ter que realmente contar com um belo de um milagre. Então, de uma maneira consciente, busque alguém que pelo menos compartilhe da mesma fé. Vocês vão pelo menos poder ser orientados dentro dos mesmos princípios. Então, Jesus fala aqui aos fariseus justamente nessa linha. Vocês não leram que... Ora, se Jesus estivesse tratando com pessoas não cristãs, ou não tementes a Deus, desculpa, certamente não seria, vocês não leram que é um outro erro que a gente comete. Queremos muitas vezes tratar pessoas que não se converteram como se crentes fossem. Não cometa esse erro. Uma pessoa não temente a Deus, para ela, muitas vezes, os princípios bíblicos só vão valer até o ponto de um ensino moral. Se não houver arrependimento, se não houver conversão, de nada vale, meus irmãos, todo o resto do ensino bíblico. Se não houver conversão. Então a gente muitas vezes vai ter esse erro. Olha, tá vendo aqui? A Bíblia diz. A pessoa diz, que Bíblia? Você
Tá doido, eu não quero nem saber disso aí. Que Bíblia, isso aí para mim não tem valor. Então a gente entra pelo caminho errado. Então é muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. Aproveitando isso aqui que nós estamos falando hoje sobre casamento e sobre divórcio, para que você não comece um casamento que quase que certamente vai terminar no divórcio, porque você começou errado. Então comece bem. Comece com alguém que também comunga da mesma fé que você tem. Bom, passado aqui o parênteses, nós seguimos aqui no texto. Deus, meus irmãos, criou macho e fêmea, homem e mulher. No princípio, o Criador os fez homem e mulher. Adão poderia, por algum motivo, se divorciar e procurar outra mulher? Não, né? Escola bíblica, gente, ó, maratona de... Não dava para Adão se divorciar e procurar outra mulher, né? Não dava. Não dava nem para ficar pensando, o que eu vou procurar? A serpente, né? Não ia dar certo. Já tinha arrumado para cima dele essa aí. Bom, Adão também, o texto bíblico nos conta, que tem a mulher tirada de sua costela, uma parte dele, né? Ou vem de uma parte dele, mas é um com ele, retirada dele. Adão também não pode se desfazer da sua mulher, porque essa mulher foi tirada dele, é uma parte dele. Adão, então, meus irmãos, não tem meios aqui para repudiar a sua mulher. Adão não tem meios aqui para se divorciar dessa mulher. Por isso, Jesus aponta para o princípio. O Criador os fez homem e mulher. Por quê? Porque ele aponta aqui para uma união inseparável. Aquela união inicial, ela é, em resumo, uma união inseparável. Então, Jesus está formando esse pensamento neles. E a primeira ideia, que o primeiro ponto que ele ressalta é justamente isso. No princípio, o Senhor fez homem e mulher. Aquela união ali era inseparável. Mas tem uma segunda coisa que o Senhor ressalta aqui. A lei fundamental do casamento. Está aqui no versículo 5. E diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus pergunta: vocês não estão sabendo o que está escrito? Vocês não leram? Dois princípios. Primeiro, o Senhor criou homem e mulher, aponta para a criação. Depois, a lei fundamental do casamento. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E pergunta para eles também se eles não leram isso, se eles não haviam lido. Bom, essa é a lei fundamental do casamento. A relação entre marido e mulher é mais íntima, meus irmãos, do que a relação entre pais e filhos. Por quê? Porque ao filho é não apenas permitido, mas orientado que ele deve deixar pai e mãe para se unir a uma mulher com quem virará um. Então, não tem essa história de amor só de mãe. Não tem. Mulher, se está conhecendo um cara, joga essa, sabe? Sem falar que amor só de mãe, chuta para longe, o mais longe você puder. Porque o homem que conhece a Deus, ele está preparado para deixar a casa de pai e mãe para se unir a uma mulher. Se vê com essa historinha assim, mas não dá para deixar. Então eu deixarei você. Rapidamente. Não tem conversa. Não tem. Meus irmãos, há situações, uma enfermidade, algo extremo, alguma coisa assim, sabe? Situações extremas. Mas não é o padrão. O padrão bíblico
é homem deixa seu pai e sua mãe para se unir a sua mulher. E a gente tem que complementar aqui, né, que hoje o intelecto das pessoas está bem difícil, não de vocês, mas eu vou falar para vocês que eu estou falando aqui. Tem que complementar. A mulher também tem que deixar a casa dos pais. Porque ele diz assim, ó, está dizendo aqui o homem vai deixar a casa do pai e da mãe, vai morar na casa da sogra. Não. Ele vai deixar o pai e a mãe, vai se unir com essa mulher e subtende-se aqui que essa menina também vai deixar a casa dos pais. Eles serão só numa nova casa. De preferência no novo bairro. Né? Para não levar as roupas para lavar com a mãe. Bom, meus irmãos, essa é a lei fundamental do casamento. E Jesus faz questão de ressaltar isso aqui. Também para eles. Ora, Jesus está fazendo uma construção sobre o casamento. Primeiro, a criação. Vocês lembram daquele casal ali que não tinha chance de se separar? Ok. Mas vocês lembram também que ficou determinado que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe, deixaria ali essa união com os pais, porque essa união ela pode ser quebrada nesse sentido, e se uniria a uma mulher com quem viraria um. E virando um, não dá mais para desfazer. Não é uma união de massinha de modelar, que você junta ali e se não misturar muito, dá para você tirar ainda. Né? E tem criança em casa, sabe. Só se eu misturar muito, aí não dá mais, porque mistura vira uma cor só. Se eu não misturar muito, dá para tirar. Tem gente que entra no casamento assim. Se a gente não juntar muito, se não misturar as contas, se não tiver filho, ainda dá para separar. Sabia que tem gente que não tem filho por isso? Que já fica pensando que se tiver muita treta, dá para separar. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Aos cristãos, isso é um absurdo. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Se essa relação não pode ser facilmente rompida, que é a união dos pais com os filhos, mas é rompida diante da situação do casamento dos filhos, quanto mais, meus irmãos, a relação do casamento. O laço do casamento é muito mais forte, porque há algo aqui místico. Depois Paulo vai apontar isso na carta aos Efésios, uma união mística, equiparada à união de Cristo com a igreja. Ou seja, em outras palavras, algo de Deus aqui. É Deus quem promove a união no casamento. Esse laço aqui é muito mais forte. Essa segunda coisa que Jesus aponta, para mostrar aqui a força do casamento. A terceira coisa está aí no versículo 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus aponta aqui agora a natureza do contrato matrimonial. Eles são uma só carne. Os filhos do homem, meus irmãos, podem ser como partes dele. Mas a esposa dele é ele. A esposa dele é ele. O esposo dela é ela. O filho é uma parte. Não é à toa que o salmista vai dizer que filhos são flechas. O que você faz com a flecha? Engole? Manda embora. Usa para algo, claro, né? Mas manda embora. Mas o esposo não. A esposa não. Eles são feitos para serem um. Eles devem ser um. Eles são um. E uma vez, meus irmãos, que essa é uma razão para que os maridos amem suas esposas e as esposas amem os seus maridos, porque eles são um, também, por essa mesma razão, eles não devem se separar. O marido não deve repudiar a sua esposa. Então Jesus fez toda essa construção aqui para mostrar para eles a importância do casamento aos olhos de Deus. A criação aponta a uma lei determinada por Deus e esse contrato matrimonial tem uma natureza diferenciada, eles são uma só carne.
Eles são um só. Não devem, portanto, se separar por qualquer motivo, por um motivo qualquer. Mas, meus irmãos, por que tantos relacionamentos chegam ao divórcio? Porque essas mesmas coisas aqui que nós acabamos de ler, as quais Jesus referenciou, elas mostram e exigem, na verdade, de nós uma doação extrema. Casamento é para quem compreende a necessidade de se doar pelo outro. O apóstolo Paulo ele vai entrar mais ainda nessas questões. Carta aos Coríntios, na carta aos Efésios. Ele vai entrar nas questões que Jesus não detalhou, mas que estão aqui implícitas, na verdade. O casamento é algo importante, maravilhoso aos olhos de Deus, e que exige essa doação de um pelo outro. Porque, na verdade, não é mais um pelo outro. É você por si mesmo. A sua mulher é você, o seu esposo é você. Então não é uma doação por alguém estranho. Pegou o salário do mês. E as contas dela são suas, as suas são dela, e participam ali com conhecimento, os dois, acerca dos dois. Absurdo cristão é não ter senha de celular, não ter senha do banco, não ter senha do cartão da conta, não ter senha de aplicativo. Ah, mas eu não confio. Você casou com um bandido? Ô, meu irmão, você não confia, minha mulher está descontrolada. Está faltando um homem nessa casa para ensiná-la a não ser descontrolada. E esse homem tem que ser você. Ah, meu marido, ele não compreende, pastor, que a gente precisa aqui cuidar de coisas relevantes. Ele é muito meninão. Já casou? Tirou da casa da mamãe dele, tirou do berço que ele estava com a mãe. Agora você vai ajudar ele a amadurecer. Não tem mais para onde correr. Mas é um absurdo ser um só no discurso e na prática não ser. É um absurdo. Não pode ser, meus irmãos. Não pode ser assim. Não pode. E fim de papo. Ah, pastor, mas ele sobe uma coisa aqui, ele controla umas coisas para ele, eu controlo umas coisas para mim, assim não tá bom? Ainda não tá bom. Pode até ser que um use de lá, o outro de cá, e vocês tenham essa relação de confiança, mas saber, você tem que saber. Falei outro dia aqui, um culto aí atrás, estou lembrando agora. Se você acompanhasse as coisas do seu marido, ficaria muito mais fácil descobrir se um dia ele lhe traísse. Porque não tem como o cara trair a mulher sem gastar dinheiro. Não tem como. Ele vai gastar em motel, ele vai gastar com presente, ele vai gastar com bombom, ele vai comprar roupa que não compra para você. Ele vai gastar. Vai. É certeiro. Só rastrear. Tanto é que no motel, essas casas de aposta, já hoje também, estão fazendo isso também, eles usam, geralmente, CNPJ com KNAI. O KNAI é o registro da empresa, do que ela opera. Diferente. Para o cara dizer, fui na frutaria. E não é. Mas dá para ser, tudo dá para rastrear. Ô, meus irmãos, Israel achou o líder do Hezbollah, escondido há mais de 20 anos, essa semana. O cara diz, fui na frutaria, você vai dizer, cadê as frutas? Não tem por onde correr. Mas falta isso. Ah, pastor, mas ela fica mal quando eu digo isso. Ela vai ficar com febre, mas ela vai ter que compartilhar a conta.
Porque vocês são um. Vai ficar birrento, mas vai ter que mostrar. Por que não vai mostrar? O que está escondendo? Quem não deve não teme, né? Já diz o dito popular. Só para dizer para vocês, meus irmãos, que isso é tão necessário. Porque todo divórcio começa no egoísmo. Pelo menos um dos lados começou a olhar só para si e ali nasceu um divórcio. Sempre é. Sempre é. Não tem nenhum divórcio que não comece no egoísmo. É alguém que quer se satisfazer sexualmente, financeiramente, ou simplesmente dizer, eu queria só ser feliz e eu não conseguia mais ser feliz com ela. Egoísmo. Vocês casaram para ser um. E se era para ser feliz, iam ser felizes juntos. E você deveria ter se esforçado para que vocês fossem felizes. Não para você sair de casa para ser feliz. Porque, na verdade, quando você faz isso, você vira um infeliz. Literalmente. Infeliz. Assim nascem todos os divórcios. E Jesus mostrou isso aqui muito claro. Porque o casamento vai exigir essa doação. Ao ponto que Jesus conclui a partir daqui. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. E muita gente entende errado isso aqui. Jesus não está dizendo que o que Deus uniu, ninguém vai separar. Jesus está dando um alerta e decretando: o que Deus uniu, ninguém tem a ousadia de separar. Nem com traição, nem com desleixo, nada. Pastor, o cara se envolveu com uma mulher, com uma amante. Ele tem culpa diante de Deus? Ela também tem culpa diante de Deus. Porque o que Deus uniu, ninguém separe. Ninguém que olhe para um casamento para destruir. O cara morreu assassinado. O assassino destruiu um casamento. Tem juízo de Deus sobre a vida dele, porque o que Deus uniu, ninguém separe. É um decreto de Jesus aqui. É um alerta de Jesus. O que Deus uniu, ninguém deve se dispor a separar. Nós, meus irmãos, precisamos nos dispor a contribuir para que aqueles que estão à nossa volta, casados, possam ser edificados. Toda a igreja, meus irmãos, não precisa ter, ou não deveria ter, um casal, referência, que aconselhe os outros. Igreja deveria ser lugar de casais firmados em Deus, enraizados no Senhor e na sua palavra, que pudessem instruir e ajudar qualquer casal ao seu lado que passe por dificuldade no casamento. Porque uma vez que a gente compreende essas coisas, meus irmãos, a gente precisa ajudar para que os casais fiquem firmes e busquem ainda mais conhecer o Senhor. Bom, diante da conclusão de Jesus, nós entendemos aqui, marido e mulher são uma união de Deus. Outra coisa, sendo unidos pela lei de Deus, embora nós saibamos que o casamento ele também tem o seu aspecto secular, homens e mulheres podem estar casados sem sequer conhecer a Deus, sem sequer ter relacionamento com Deus, e podem estar casados. Mas nós estamos falando do casamento debaixo dos olhos de Deus. Homens e mulheres unidos pela lei de Deus. Eles não podem ser separados por qualquer lei humana. Pastor, mas a lei dá uma margem aqui que agora bastou não ter filhos, pode separar até no cartório. Rapidinho. As leis humanas não podem sobrepor a lei de Deus. Tá fácil para quem não conhece a Deus. Para quem conhece a Deus, ainda é de acordo com os critérios de Deus. Outra coisa aqui que nós entendemos é que o homem não deve tentar separar aquilo que Deus uniu, é o que nós falamos aqui. Essa é uma regra geral. Que Deus une, que o homem não se disponha a separar. Tendo dito isso, os fariseus se apressaram em levantar uma objeção a Jesus.
Por quê? Porque a pergunta deles é sobre divórcio. Jesus está falando sobre casamento. Então eles trouxeram a objeção. E qual era a objeção deles? É justamente aquilo que nós acabamos de ler lá em Deuteronômio, versículo 7. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Bom, Jesus usou as escrituras para argumentar com eles. E eles agora vão alegar a autoridade das escrituras também para defender o posicionamento deles. Por quê? Porque para eles, meus irmãos, aquilo era bom. Porque era muito fácil. O homem se casava com uma mulher, daqui a pouco enjoou, não está legal, está cansado, quer outra, eles alegavam qualquer coisa. E podiam, então, se divorciar. Eles se respaldavam, então, em cima dessa lei. E nós vamos ver, isso era uma interpretação equivocada a respeito da intenção dessa palavra. E aí aqui a gente vê, meus irmãos, que essas aparentes contradições da palavra, porque como assim Deus já falou do casamento, mas lá atrás Moisés havia dado uma concessão para o divórcio. E não sei se você já percebeu, mas aqueles que não são tementes a Deus, que têm uma mente corrompida, eles se apegam justamente nessas coisas, né? Nessas aparentes contradições. Ah, não quero ir para a igreja. Aí eles vão para a Bíblia, de uma maneira isolada, equivocada, e diz assim, olha, lá na Bíblia mesmo diz que não é o templo, o homem é que é o templo. O homem é que é templo do Espírito Santo. Você não está vendo lá? Não é feito... O templo de Deus é o homem. Então, se Deus habitar em mim, está tudo bem. Eu não preciso ir para a igreja. E tantas outras aparentes contradições são que geralmente essas pessoas se apegam. Eles nunca vão nos textos que estão ali bem claros. Eles vão nesses textos. Era isso que os fariseus estavam fazendo aqui. Por isso é tão importante o nosso conhecimento da palavra de Deus. Para que nós saibamos como nos posicionar também. E é o que Jesus vai fazer aqui. Jesus então vai responder a essa objeção. Veja o versículo 8. Respondeu Jesus: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Bom, a razão era por algo tão ruim. A razão pela qual Moisés havia permitido que os homens dessem cartas de divórcio à mulher era algo tão ruim que, na prática, meus irmãos, eles deviam se envergonhar disso. Era por algo tão ruim que, na prática, a ideia era que eles não buscassem fazer uso dessa permissão. Porque fazer uso dessa permissão dada por Moisés era assinar um atestado de dureza do coração. É o que Jesus está falando aqui. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Não foi por uma virtude. Não foi por uma simples benevolência de Deus a esses homens perversos. Foi porque o coração deles era duro. Então, quando alguém assinava uma carta de divórcio para dar à mulher, ele estava também atestando a dureza do seu próprio coração. Porque homens que não tinham um coração duro, homens que se deixaram quebrantar por Deus, eles não precisavam, como não precisam até hoje entrar em um divórcio. Porque deixam que seus corações sejam transformados por Deus. O teólogo antigo, Matthew Henry, ele diz a respeito disso aqui, que os homens eram tão maus, que Moisés concedeu tal permissão para eles, para que eles simplesmente não matassem as suas esposas dentro de casa. Gente, era um tempo de homens perversos. Os homens eram maus, agrediam as mulheres. Não muito diferente, você vai dizer, né, do nosso tempo. Infelizmente, muito triste. Mas esse era o cenário. E o que Deus fez? Orienta Moisés
a dar aos homens a permissão a título de concessão, não era um mandamento. Há uma diferença entre mandamento e concessão. Era uma concessão. Por quê? Porque quando esses homens já estavam com esses corações duros, era melhor aos olhos de Deus que as mulheres fossem liberadas a morrerem dentro de casa, apanhando dos maridos, sendo humilhadas. E isso, então, veio a título de concessão a esses homens. Justamente por isso que Jesus deixa claro, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Por isso era uma vergonha aos olhos de Jesus usar essa concessão. Porque era assinar o atestado de que os seus corações eram duros. Era um equivalente aqui à proibição. Era como se Deus dissesse: se vocês me ouvirem, vocês não vão precisar disso. Se vocês me ouvirem, vocês não vão precisar fazer essas coisas. Quando cita aqui o princípio da criação, mas não foi assim desde o princípio a palavra de Jesus, Jesus nos leva agora a entender que o casamento não é apenas uma relação de intimidade, mas é uma relação perpétua. Se nós temos que os dois se tornam ali uma só carne, o casamento, então, meus irmãos, não é uma invenção dos homens, mas é uma instituição divina. Então, esses homens estavam rompendo literalmente com Deus quando faziam isso. E eles passaram a tirar proveito disso para poder se livrar das mulheres. Como eu disse a vocês, todo divórcio começa no egoísmo. Todo divórcio começa no egoísmo. O coração duro desses homens fazia a uma mínima situação, fazia com que eles repudiassem as suas mulheres e fossem se relacionar com outras mulheres. E Jesus aponta aqui a dureza do coração desses homens, que não é muito diferente, meus irmãos, do que nós vemos até os dias de hoje, infelizmente. E até no meio da igreja. Pessoas chegando ao divórcio, porque corações duros não aceitam a instrução do Senhor. Aqueles que começam ali a ser levados pelo seu próprio egoísmo, não aceitando a instrução de Deus para corrigir. Meus irmãos, um casal cristão não pode olhar para o divórcio como uma possibilidade. Não deve ser o divórcio uma possibilidade para um casal cristão, como se fosse uma porta ali aberta, escrito assim, ó, saia por aqui. Que ao mínimo sinal de preocupação nós corrêssemos por ela e fôssemos embora. Não é assim, não deveria ser tratado assim. Mas há, sim, um lugar permitido pela palavra para o divórcio. E Jesus deixa claro isso aqui. E ele vai dar, então, a sua lei para o divórcio. Versículo 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus já havia falado a respeito disso lá no Sermão da Montanha. Você lembra? Mateus capítulo 5. Jesus havia falado acerca dessa lei. Mas agora ele está em um outro território, ele está no território da Judéia. Fala então ao povo daquela região, confrontado aqui pelos fariseus. E a sua lei para o divórcio é justamente essa. A lei de Jesus para o divórcio é que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. É um adúltero. Aquele que se separa da sua esposa, casa com outra mulher, é um adúltero. Não case com um adúltero. Por que você falou isso, pastor? Porque muitas mulheres são traídas pelo marido, chegam ao ponto do divórcio.
Até aí, você está respaldado pela palavra de Deus. Digo mulheres porque a grande maioria dos casos é com mulheres. Mas aí, essa mulher fica preocupada. Eu vou ficar só para sempre. O tempo está passando, eu vou ficando mais velha, eu vou me relacionar com alguém. Aí sabe o que aparece para ela? Como se fosse assim, passe de mágica, um adúltero. Alguém que separou da mulher, e separou da mulher sem estar embasado nos motivos bíblicos. E aí essa mulher, muitas vezes uma mulher de Deus, da igreja, vai lá e se relaciona com um adúltero. Não se relacione com um adúltero. Tocou a campainha. Como foi o teu divórcio? Que eu quero saber. Eu estou interessado em você. Já casou? Você era casado? Eu era casado. Minha mulher que era louca. É sempre assim. Essa mulher que era louca. Vem cá, que eu quero saber como foi o teu divórcio. Não sou da igreja. Deixa eu falar com o teu pastor. Vamos resolver esse negócio aqui. Você tem que saber. Sabe por quê, meus irmãos? Não dá para depois chegar para Jesus e dizer assim: ô Jesus, não tive meios de saber. Jesus vai dizer assim: tirei tua língua de perguntar? Tirei tuas pernas de tu ir até o pastor lá, dessa pessoa, e perguntar? Você visitou a casa da família dessa pessoa, quantas vezes que você não descobriu que ele era um adúltero? E meus irmãos, mais triste ainda, são pastores que têm casado adúlteros. Pastores que têm casado adúlteros. Porque adúlteros, segundo a palavra de Deus, bastou separar por motivo não sendo o motivo que o Senhor permitiu e foi procurar outra pessoa. É um adúltero. Pastor, mas alguém que tenha se divorciado, não sendo por esse motivo, pode alcançar perdão de Deus? Sim. Nós já estudamos a respeito do único pecado não perdoado. Então, nós podemos partir do princípio que os outros pecados são perdoáveis. Porém, se essa pessoa chegou ao divórcio, já desobedecendo a palavra de Deus, o caminho dela agora é: compreenda que você errou. Paulo vai falar sobre isso. E você volta para sua esposa, ou você se arrepende e fica só. Mas os arlequins dourados, eles não querem ficar só. Eles querem separar e vão procurar uma mais nova. Eles querem voltar para a igreja. Alguns querem ser pastores. E alguns a igreja aceita. Meus irmãos, como a gente tem que aprender a palavra. Porque a gente não pode aceitar essas coisas. A gente não pode aceitar. Às vezes a gente é tão ruim que a pessoa está do lado da gente, passa pela situação e a gente não sabe aconselhar. A partir de hoje, me dê licença aqui, Luciane, líder das mulheres. Vou falar para as mulheres. A partir de hoje, você encontrou, né? Você está ficando mais velha. Isso vai acontecer muitas vezes na sua vida. Não precisa só aqui na igreja da gente, não. Você tem aquela amiga, foi traída, chegou ao divórcio, muito ruim. Aí um dia ela diz assim: amiga, conheci alguém. Primeira coisa, você vai perguntar se esse cara foi casado, se ele foi divorciado. E se ele foi divorciado, foi por quê? Você vai ajudar a sua amiga, amém? Você entendeu isso? Não deixa ela se enfiar num novo adultério. Porque se uma hora ela foi vítima, agora ela não pode ser participante do pecado. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Estou assim, claro, só para... Ela não pode ser participante de um adultério. Porque Jesus deixou claro. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus rejeita aqui de uma tacada só o divórcio, por qualquer motivo, e segue ele dizendo que se alguém se divorciar por qualquer motivo, que não seja a imoralidade sexual, onde ele daria aqui uma concessão que também não é
uma ordem. Às vezes que me chegou alguém que disse assim, olha, pastor, fui traído. Fui traído. O que eu faço? Você tem dois caminhos. Você pode perdoar e seguir, crendo aí na recuperação dessa pessoa. Você pode se divorciar. Biblicamente tem esses caminhos. Você vai ter que olhar para Deus, para a tua relação com Deus, para o que você está vivendo com essa pessoa e decidir. O pastor não pode dizer isso por você, porque a Bíblia não diz para você que você tem que fazer ou isso, ou desse jeito, ou aquilo. O Senhor dá margem aqui para que se tome essa decisão. Porém, meus irmãos, se não foi por isso, a orientação é se arrependa e ou viva só ou volte com aquela pessoa. Se há possibilidade de reconciliação, se reconcilie. Paulo fala sobre isso mais claramente. Então, meus irmãos, essa é a lei de Jesus para o divórcio. A sabedoria de Deus vai fazer com que pessoas que são instruídas pelo Senhor possam tomar isso aqui como um cuidado de Deus. Mas há pessoas que não tomam isso como um cuidado de Deus. E os discípulos de Jesus, ora, né, que já não nos espantam mais, fizeram exatamente isso. Eles não entenderam isso aqui no primeiro momento como um cuidado de Deus. Olha o que eles disseram, versículo 10. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Olha isso, sem vergonha aqui. É como se eles dissessem, Senhor, se é para eu casar, para ficar com alguém minha vida inteira, e nem posso dar a carta de divórcio, melhor não casar. Rapaz, tá vendo aqui? Pedro, Tiago e João do barquinho fazendo isso aqui. Rapaz, veja como nós somos pecadores. E como a gente precisa de Deus, do Senhor nos instruindo. Esses homens aqui que andaram com Jesus achavam que isso não era um cuidado de Deus. E achavam que o melhor era poder divorciar. Jesus aqui, eu imagino que ele respirou fundo para responder a eles. E Jesus respondeu, versículo 11. Nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Então Jesus, em algumas palavras aqui, deixou mais algumas coisas claras. Primeiro, Jesus abre áreas de compreensão aqui, de fato, que há pessoas que talvez não vão conseguir viver um casamento. Mas, meus irmãos, isso aqui precisa ser bem esclarecido. Paulo esclarece isso de uma maneira bem clara. 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você quiser escutar, tem lá no canal do YouTube da gente lá. Depois você vai lá para relembrar. Bom, Paulo fala a respeito do dom do casamento e do dom do celibato. Ora, se não há o dom do celibato e alguém quer viver sem casar, vai viver numa guerra aí bem infeliz. Porque se não é dado esse dom por Deus para que alguém viva sem um relacionamento, sem um casamento, vai ser uma guerra bem dolorosa. Bem dolorosa. Por quê? Porque é o que tudo nos indica que o texto, há uma disposição do nosso ser para o casamento. Deus se alegra com isso. Então, simplesmente não ter encontrado alguém até agora não quer dizer que você virou um celibatário forçado. Não se engane com isso. Um tempo atrás eu falava com uma pessoa e eu falava exatamente isso. Olha, ore. Não deixe de crer, não deixe de confiar. Viva para Deus. Paulo também fala sobre isso, né? Viva, aproveite seu tempo para viver para Deus, mas não trate Deus como se Deus tivesse esquecido de você. Continue a orar. Deus faz coisas impossíveis, coisas improváveis. Deus é maravilhoso. Então continue a orar, continue confiando. Senhor, não me sinto um celibato. Ainda creio que posso encontrar alguém. E Senhor, me coloca à tua disposição. Só não quero um cabra sem vergonha. Só não quero um adúltero. Só não quero me envolver no adultério. Mas estou aqui, Senhor, disposto a uma família. Estou disposto a encontrar alguém que sirva ao teu nome. Estou disposto para isso. Ore por isso. E viva para Deus. Agora, aqueles que viverão o casamento.
E esses não é simplesmente porque não são celibatos que estão prontos para o casamento. Vão precisar compreender a palavra do Senhor para que possam viver o casamento. Então Jesus deixou isso claro aqui. Versículo 11, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. É preciso buscar no Senhor compreensão para viver o casamento. Se para uns isso aqui é uma prisão, para outros isso aqui é uma certeza do cuidado de Deus. Saber que eu não devo me separar da minha esposa é uma certeza do cuidado de Deus. Porque se Deus disse para mim, não separe dela, Deus está dizendo para mim, cuidarei de vocês todos os dias. Olhem para mim. Olhem para mim, porque eu cuidarei de vocês nas crises, nos dias difíceis, nas complicações, nas dúvidas. Cuidarei de vocês. Não se separem. Essa é a palavra do Senhor. Então Jesus disse isso. E complementou aqui Jesus ainda essa ideia, dizendo assim, alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Bom, Jesus deu duas situações aqui bem complicadas, tristes talvez, que seriam aqueles que não poderiam se casar, eunucos, né? Aqueles que, um dos entendimentos é que realmente não tinham um órgão sexual. Por quê? Porque Jesus disse, alguns nasceram assim, e se nasceram assim, não devem se casar de fato. Porque imagina alguém que nasceu nessa condição e vai resolver se casar. O que vai fazer com a satisfação da esposa? Não tem como. Então Jesus deixa claro, alguns nasceram assim. Outros foram tornados assim pelos homens, feitos assim pelos homens. Uma situação de guerra, uma enfermidade, uma infelicidade, um acidente. Por algum motivo, esse homem não tem o seu órgão sexual, não deve se casar. E deve suportar essa situação no Senhor, contando com o cuidado do Senhor. Mas, Jesus diz, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E aí são esses a quem Paulo vai dizer que o Senhor deu o dom do celibato. Se fizeram assim por causa de Deus, compreenderam essa direção de Deus para viverem assim. E vivem, geralmente não é porque agora são anjos, mas vivem numa mortificação diária. Mas compreenderam que era assim, e só o Senhor para testificar isso em seus corações. Devem viver em jejum, em oração, em uma busca constante a Deus, mas vivem assim para Deus. Por fim, meus irmãos, Jesus conclui, quem puder aceitar isso, aceite. Ou seja, Jesus não está forçando ninguém a casar. Jesus não está dizendo que você é obrigado a casar, nem que você é obrigado a ficar solteiro. Mas Jesus está dizendo aqui, deixando bem claro, que há dores e há dificuldades em viver essa vida sem um casamento. Mas também há dores e dificuldades e responsabilidades em viver a vida de casado. E por tudo isso, meus irmãos, Deus é aquele que odeia o divórcio. Deus é aquele que não quer que os casais se divorciem. Mas se há um caminho, foi Jesus que apontou. Se houver imoralidade, infidelidade conjugal, o termo original é porneia, se houver isso, há uma possibilidade para o divórcio. Que o Senhor nos ajude, que os casados sejam ajudados e orientados pelo Senhor, que os solteiros sejam instruídos por Deus, que os celibatos sejam fortalecidos pelo Senhor, mas que nunca, meus irmãos, nenhum de nós venhamos sair debaixo da graça e do favor do nosso Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar.